Universidade Federal de Alagoas, concluiu em 2015. É também mestre em Educação Brasileira pela mesma universidade em 2010 e especialista em Tecnologias da Educação, em Tecnologias na Educação e no Ensino Superior. A sua formação de base é em Pedagogia. Foi também professor de Educação Básica em escolas particulares no Brasil, tutor no Programa de Educação Continuada no Departamento de Educação à Distância, professor-tutor na Universidade de Tiradentes e professor do Governo do Estado de Alagoas. Portanto, como podem verificar, tem um currículo bastante extenso. Na investigação tem focado a área da educação, com ênfase no ensino-aprendizagem, atuando principalmente nos sistemas de aprendizagem, dos jogos digitais na educação, na gamificação, metodologias ativas, educação online, webquest, tutoria e avaliação. Foi vice-coordenador da Coordenação Institucional de Educação à Distância e coordenador adjunto da Universidade Aberta e da Universidade Federal de Alagoas, tendo também sido coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação. É atualmente membro do Banco de Avaliadores Institucionais do INEP, professor adjunto da Universidade Federal de Alagoas e líder do grupo de pesquisa em comunidades virtuais da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas. Então, se calhar, sem mais demoras, iria pedir ao professor Fernando para fazer a partilha de ecrã e para dar início. Obrigada. Muito bem, bom dia a todos que estão no Brasil, boa tarde a todos que estão em Aveiro. É uma satisfação imensa estar com todos vocês. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim, Fernando, estamos a ver. Ótimo, muito bem. Então, quero inicialmente agradecer à professora Margarida, né, pelo acolhimento dessa proposta de investigação, agradecer sua disponibilidade, sua confiança. Desde dezembro que estamos a trocar ideias, e-mails e também algumas reuniões virtuais. A pandemia não nos deixa sair do Brasil para vários países, e inclusive os voos que tínhamos para Portugal, eles foram proibidos, não é? Mas tanto do Brasil para Portugal, como do Portugal para o Brasil. Quero agradecer também à professora Daniela Ramos, da Universidade Federal de Santa Catarina, onde também estou a desenvolver a investigação de pós-doutoramento. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre o projeto, né? A função desse seminário é apresentar o nosso projeto, apresentar aquilo que já estamos desenvolvendo, né? Não vou dizer que queremos desenvolver, porque já começamos todos os estudos e como vocês vão ver. O tema, ou o título, são as estratégias de aprendizagem com jogos digitais no contexto universitário, um estudo de caso múltiplo, né? Sob a supervisão da professora Margarida, em Aveiro, e da professora Daniela, na Federal de Santa Catarina. Muito bem. Quem somos, né? Em que espaço nós nos inserimos e quais são as nossas perspectivas? É interessante que as 3 universidades que estão interligadas nesse projeto, a Universidade de Aveiro, a Universidade Federal de Santa Catarina e a UFAL, têm em comum essa relação aqui com a natureza, a beleza da natureza. Não vou falar muito de quem sou, porque a professora Margarida já fez a leitura de um extenso currículo, mas depois, se alguém que não conhece e tiver mais curiosidade, pode perguntar, pode questionar, inclusive na nossa apresentação aqui. Eu sou professor universitário, trabalho especificamente com as disciplinas que envolvem a didática e as tecnologias digitais. E as nossas perspectivas de trabalho, elas se dão muito na relação com o grupo de pesquisa, que hoje nós estamos na liderança. Esse grupo de pesquisa, ele está em uma rede de pesquisas com outras 3 universidades aqui do Nordeste do Brasil, a UNEB, o IF Baiano e a UFBA. E eu vou falar um pouquinho desse grupo de pesquisa a partir
dessa logomarca que vocês estão visualizando. A rede de pesquisa Comunidades Virtuais, ela tem como marca esse círculo, né, essa circunferência aí que remete a um CV, né? E aqui, para destacar o nosso estado de Alagoas, nós trazemos para identificação do nosso grupo de pesquisa essas 3 tainhas, esses 3 peixes, representando as 3 grandes lagoas do nosso estado de Alagoas. Então, essa é a nossa marca, faz com que a gente se identifique com as pesquisas que desenvolvemos localmente, mas também, né, esse fluxo aí desses pixels que estão no topo da marca indicam que nós não ficamos só nesse locus de pesquisa, mas nós avançamos, inclusive, internacionalizando aquilo que a gente faz. Como é que nasce essa pesquisa de pós-doutoramento? Ela nasce como fruto da nossa pesquisa de doutoramento, né, que trabalhou com a aprendizagem das crianças na cultura digital. O foco da pesquisa do doutoramento não era a questão dos jogos em si, tão específico, mas era de toda a cultura digital, o que as crianças utilizam para aprender e como é que elas desenvolvem as estratégias cognitivas e metacognitivas. Aqui para doutorado, para o pós-doutorado, vocês vão ver que a gente muda 2 aspectos. O primeiro aspecto é do público-alvo, que deixam de ser as crianças e passam a ser os adultos universitários. E o outro elemento é que a gente não vai trabalhar mais no contexto de todos os elementos da cultura digital, vamos focar nos jogos digitais. Qual é a questão problema? O que é que a gente traz como problemática para investigar? Nós queremos investigar sobre como essas estratégias cognitivas e metacognitivas e aprendizagem são mobilizadas por meio dos jogos digitais em contextos de estudantes universitários. É esse fenômeno que a gente busca investigar. Como é que esses universitários que jogam, que utilizam os jogos digitais, como é que esses jogos mobilizam as estratégias cognitivas e metacognitivas? Bem, se alguém chegou nesse seminário pensando que ia ficar somente escutando o Fernando a falar, se enganou redondamente, como a gente diz aqui no Brasil, se enganou. Vocês vão participar dessa apresentação, vai ser uma apresentação bem interativa. E aí eu já vou lançar uma pergunta, né? Quando você tem um conteúdo novo para aprender, o que é que você faz? Então, você que está na graduação, nós temos pessoas aqui na graduação, temos pessoas aqui do mestrado, do doutorado, e professores também universitários. O que é que quando você tem algo novo para aprender, o que é que você faz? Pense, o que é que você faz quando você tem que aprender algo novo? Bem, eu queria saber, então eu vou pedir para vocês abrirem aí o mente.com, tá certo? Então, de preferência, vocês podem utilizar aí o celular, o telemóvel de vocês. Eu vou parar de compartilhar aqui, vou compartilhar o Mente, tá? Então, vocês vão entrar aí, mente.com, o código é 8753375. Só que vocês não vão escrever frases, né? Vocês vão escolher 3 palavras que delimitem o que é que vocês fazem para aprender algo novo. Imagina que tem um assunto novo que você precisa estudar, aprender, que o professor passou uma atividade, então algumas pessoas já estão aí a escrever. Faço síntese, sublinho texto importante, faço esquemas. Vocês têm aí 3 minutinhos para responderem, né? Acessarem mente.com, usar o código 8753375.
preparação, planejo, mapas conceituais, esquemas, pesquisa, anotações, vídeos, busca livros, busca artigos, procura informações, ilustração, resumos, anotações, joga para relaxar, então já temos aí um jogador. Vejam que a palavra planejo, ela está se destacando, mais de uma pessoa diz que planeja, né? Mas, então, aumentando ainda a palavra pesquisa, resumos também. Alguém colocou organizo, anoto, né? Faz sínteses. O que mais? O que que a gente faz quando tem que estudar algo novo? Faz anotações. O que mais? Mais alguém? Ainda temos algumas pessoas aí digitando. Cria estratégia, né? Síntese em esquemas. Eu queria que vocês observassem que essa nuvem de palavras que está sendo feita agora, nesse momento, com a participação de cada um de vocês, vejam como um grupo de pessoas que está participando nesse momento sinaliza com a elaboração de esquemas, né? Então, faço esquemas, aparecem em diversos pontos da nuvem de palavras, né? Muito bem, vou concluir aqui essa partilha e a gente continua com a partilha, então, da apresentação. Voltou a apresentação para vocês? Muito bem. Creio que está passando. Pronto, aqui. O nosso objetivo geral é analisar como as estratégias cognitivas e metacognitivas de aprendizagem são mobilizadas por meio dos jogos digitais em contextos de estudantes universitários brasileiros e portugueses. Opa, caiu aqui a apresentação. Aquelas palavras que vocês colocaram, elas estão designando exatamente quais são as estratégias que vocês usam para aprender. O que é que vocês fazem para aprender? Essas ações que vocês fazem são ações de estratégia. E para alguns de vocês isso já está muito claro, isso já está muito evidente. Alguns de vocês já conseguem identificar que algumas ações são mais eficazes do que outras. Então, nós vamos trabalhar nessa investigação analisando, primeiro, quais são essas estratégias, subdividindo-as em cognitivas e metacognitivas, relacionando com as mudanças que essa cultura digital, os nossos jovens universitários estão envolvidos nessa cultura digital, nós estamos envolvidos nessa cultura digital, e como é que esses jogos digitais, eles também propiciam o desenvolvimento e a mobilização das estratégias metacognitivas. A gente vai esclarecer exatamente esses dois conceitos. Primeiro, o que são as estratégias? São os procedimentos, as ações que nós utilizamos para facilitar a aprendizagem. E quando a gente está falando de facilitar a aprendizagem, a gente está falando da aquisição, do armazenamento e também da associação de tudo aquilo que a gente vai aprendendo. Então, o que é que eu faço para aprender melhor? Para assimilar melhor aquilo que estou estudando e depois para utilizar aquilo que estou estudando nas minhas atividades, sejam atividades acadêmicas, sejam atividades do cotidiano, sejam atividades do trabalho. Vários autores subdividem essas estratégias entre cognitivas e metacognitivas.
como vocês estão vendo aqui na apresentação, reconhecer essas estratégias e como cada um utiliza essas estratégias, ela implica no repensar do papel do professor e do aluno, mas também de todo o contexto educacional. Vejam só, o que é que nós entendemos? Entendemos que nem todo mundo aprende da mesma forma. Nós não aprendemos da mesma forma, nós não aprendemos no mesmo ritmo, nós utilizamos de estratégias diferentes. Ora, se o aluno ele utiliza estratégias diferentes para aprender, por que que o professor não pode também utilizar estratégias diferentes para ensinar? A partir do momento em que eu reconheço e eu conheço aquilo que melhor me ajuda no processo de aprendizagem, também oportuniza que eu possa identificar ao meu professor ou aos professores, né, quais são as estratégias de ensino que eles devem utilizar. As estratégias cognitivas, elas são subdivididas em estratégias de ensaio, de elaboração e de organização. Aqui a gente vai ver daqui a pouco um quadro, mas eu já destaco aquilo que vocês colocaram tanto de produzir esquemas, né? Então, quando eu sou capaz de produzir esquemas, produzir mapas mentais, mapas conceituais, eu estou trabalhando com a estratégia cognitiva de organização. As estratégias metacognitivas são aquelas que podem ser subdivididas em planejamento, monitoração e regulação da própria aprendizagem, que a gente vai ver aqui também. Tá? Muito bem, as estratégias cognitivas, elas auxiliam na aquisição, no armazenamento e na recuperação da informação. Né? As estratégias de ensaio, nós temos aqui alguns exemplos, e vocês observam que esses exemplos que nós estamos aqui, eles podem ser ampliados, mas muito daquilo que vocês colocaram se repete aqui, né? Tomar notas, sublinhar, né? Então, repetir as palavras-chave em voz alta ou por escrito. Essas estratégias de ensaio, elas são marcadas pela repetição da informação aprendida. Esse processo de repetição, ele é necessário. Eu vou repetindo e aquela informação vai sendo armazenada, né, e eu posso acessá-la depois, a partir de alguns gatilhos. As estratégias de elaboração é escrever, resumir, parafrasear, elaborar anotações. Alguns de vocês colocaram, tomo notas, faço notas, né? Criar rimas, abreviaturas. Essas estratégias de elaboração, elas associam as novas informações com as informações já aprendidas. Então, essas estratégias de elaboração, vocês podem observar que elas já exigem um pouco mais de quem a utiliza ou de quem as pretende utilizar. Né? Então, se a gente fosse fazer uma hierarquia, nós começamos normalmente, as crianças começam normalmente com estratégias de ensaio, depois com estratégias de elaboração, e exigindo um pouco mais de esforço cognitivo, nós temos as estratégias de organização. Alguns exemplos, né? Formar categorias, criar redes de conceitos, mapas conceituais, os esquemas que vocês colocaram que tanto já destacamos. Essas estratégias de organização, elas estruturam as informações a serem aprendidas. Uma coisa interessante da gente observar é que nós não paramos para dizer, agora eu vou usar as estratégias de ensaio, agora eu vou usar as estratégias de elaboração. Elas vão acontecendo simultaneamente. Né? Nós vamos trabalhando elas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, no momento em que estou fazendo mapas conceituais, eu estou reescrevendo, né? Eu estou fazendo associações de informações antigas com informações já aprendidas, né? E ninguém consegue, por exemplo, fazer um mapa conceitual se não consegue sublinhar, tomar notas de um texto que lê, de um vídeo que assiste, de um áudio, de um podcast que escuta. Então, agora não dá para pegar peixe.
nós estamos com alguém com o áudio aberto, vamos pedir para que permaneçam com os áudios desligados. Agradeço. Então, essas são as estratégias cognitivas, ou seja, as ações que cada ser humano utiliza para aprender, para desenvolver a sua cognição. Seguindo, nós vamos para as estratégias metacognitivas. Aqui nós vamos falar, primeiramente, das estratégias de planejamento. Nós aprendemos de formas diferentes. Eu já falava isso há alguns minutos atrás. Nós aprendemos por meio de modelos, né, pela imitação, olhando, observando, verificando aquilo que os outros já fizeram, seja através de livros, seja através de podcasts, seja através de vídeos, seja através de exemplos práticos num laboratório ou no dia a dia, no cotidiano de uma sala de aula, né, no cotidiano de casa. Então, nós vamos, né, aprendemos com os modelos. E também relembrando uma perspectiva socio-interacionista, né, de Vygotsky, nós aprendemos também com a nossa interação. Com a nossa interação com as coisas e a nossa interação com as pessoas. Nós vamos aprendendo com a nossa relação, com o nosso contato, quando nós vamos descobrindo os sentidos e dando sentido às coisas. Bem, para aprender, nós precisamos de planejamento. As estratégias de planejamento, elas exigem um esforço que nós vamos chamar de um esforço metacognitivo, ou de estratégias metacognitivas. E aqui é muito importante o traçado de metas. Né? Há um ditado que a gente tem aqui no Brasil, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas, se eu consigo planejar onde quero chegar, esse ato, essas ações de planejamento são compreendidas, segundo a literatura, e nós temos alguns autores que depois apresentamos aqui para vocês. Esses autores dizem que essas ações de planejamento são estratégias metacognitivas, porque elas exigem um esforço maior, um reconhecimento daquilo que eu tenho, daquilo que eu preciso e onde quero chegar. Né? Bem, para a definição de metas, né, Smith, lá em 94, ele vai dizer que todas as nossas metas, elas partem dos nossos valores e das nossas crenças, dos nossos princípios. Então, quando a gente pensa em valores e crenças, a gente pensa, por que é que eu quero algumas coisas em minha vida? Então, imaginemos que alguém colocou como uma meta de vida ter um doutorado. Mas por quê? Quais são os princípios, os valores e as crenças que defendem que você precisa de um doutorado? E nós vamos ter respostas diferentes, porque nós fomos educados de formas diferentes, vivemos em culturas diferentes. Né? Então, as metas, elas nascem exatamente desses valores e crenças. O que é que eu acredito? Né? O que é que eu tenho como princípio? É um princípio meu, ou um princípio da sociedade, ou de um grupo menor como a família? São princípios que eu já trago de herança da minha família? Quando eu vou definir metas, a gente sempre começa de trás para frente. Então, a gente começa aquilo que eu quero como longo prazo, e aí eu defino aquilo que eu quero realizar a longo prazo. Então, imagine alguém, tomando o exemplo do doutorado. Alguém que quer fazer um doutorado. Né? Então, o que é que ela deve fazer? A meta a longo prazo é o doutorado. Quais são as metas intermediárias? Então, o que é que ela tem que fazer a longo prazo, né? Desculpe, a médio prazo, para alcançar aquilo que está a longo prazo? E quais são as tarefas diárias? Como é que no dia a dia, no miudinho, o que é que eu devo fazer? Então, é como, vamos pensar, fazer também uma analogia com a construção de uma casa. A minha meta é construir uma casa. Por onde vou começar?
As metas intermediárias são a construção das paredes, a construção do telhado. As tarefas diárias começam exatamente com a elaboração, né, do planejamento, das plantas, arquitetônicas. Depois eu passo a compra do material, começo a fazer o cimento, vou fazendo a base da casa. Então, creio que já está claro para vocês, mas essas estratégias metacognitivas de planejamento, elas nos ajudam na definição de metas. Não é fácil definir metas. Precisamos ter um grande conhecimento daquilo que somos e daquilo que queremos ser. As estratégias... Pois não? Peço desculpa por interromper, mas peço que vá estando atento ao tempo para também deixarmos algum tempo para a discussão, sim? Sim. Já estamos às 11h30, não é? 15h30 aí. Eu falei para a Margarida, né, que se deixar eu falo umas 3, 4 horas seguidas, então serei mais breve. Muito bem. As estratégias metacognitivas são as estratégias de planejamento, as de monitoramento e a de regulação. As de monitoramento são aquelas que refletem na nossa reflexão, no nosso pensamento e no julgamento daquilo que a gente está fazendo, né? Perceber o que estamos aprendendo e o que não estamos aprendendo. Vamos testar um pouquinho, vamos voltar lá para o mente, para a gente observar isso, essas estratégias metacognitivas de monitoramento. Então, eu vou concluir aqui essa apresentação, vou voltar para o mente. Então, quem chegou depois, nós estamos no mente.com, com o código 8753375. Para vocês. Não precisam ser frases longas, mas algumas palavras, 3 palavras. Para você, o que melhor ajuda no processo de aprendizagem? O que você já consegue identificar o que melhor ajuda você no processo de aprendizagem? Antes nós perguntávamos para vocês exatamente o que vocês faziam para estudar, ou para aprender algo novo. Mas agora, já observando tudo isso que falamos de estratégias, quais são as estratégias que melhor ajudam vocês nesse processo de aprendizagem? Então, alguém está colocando aí significado, planejamento, avaliação, né? Descobrir o significado daquilo que está fazendo, planejar o próprio estudo, avaliar o próprio estudo, se está aprendendo ou não. Muito bem, 3 minutinhos aí para vocês irem colocando. Definição de metas, planejamento está se destacando. Alguém está colocando aí também o processo de feedback, que é muito importante, esse feedback dos professores. Quem mais? Quem mais? Veja, esse momento agora que nós estamos fazendo, isso que vocês estão fazendo, é exatamente estratégia metacognitiva. Vocês já são capazes de identificar, dentre tudo aquilo que pode ser feito, aquilo que melhor ajuda você no processo de aprendizagem. São tantas as ações, são tantas as estratégias. Por exemplo, eu, Fernando, não consigo estudar à noite. Consigo estudar mais de manhã, produzir mais de manhã. Então, esse reconhecimento do horário, que é um planejamento metacognitivo, já é um reconhecimento daquilo que sou, daquilo que é melhor para mim, né? Então, da mesma forma que as estratégias cognitivas, elas estão interrelacionadas, uma vai acontecendo ao mesmo tempo que a outra, nós não temos momentos em separado, também as estratégias metacognitivas, elas vão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo, nós temos planejamento, nós temos monitoramento e nós temos também a avaliação. Então,
aqui alguém está colocando cruzamento de ideias, avaliação formativa, planejar, esquemas, metas, procura de várias fontes, motivação, né? E vamos falar de motivação também aqui. Muito obrigado pela participação de vocês, deixa a nossa apresentação mais interativa, né? Vamos voltar, então, para a nossa apresentação. Então, são as nossas estratégias de monitoramento, né? Essa capacidade de observar, de refletir, né? De pensar, de julgar. O que é que melhor me ajuda a aprender? E, por fim, as estratégias de regulação da motivação. Aqui nós estamos falando da automotivação, né? Então, são as ações realizadas deliberadamente com o objetivo de influenciar, controlar, gerenciar a motivação. Imagina que você está muito cansado, exausto, mas você tem uma prova amanhã. Quais são as ações que você utiliza para estudar, sabendo que tem a prova amanhã, mas que hoje você está tão cansado, triste, né? O que é que faz? As estratégias de regulação de motivação, elas atuam na modificação dos comportamentos, né? Então, eu tenho uma finalidade, eu tenho um objetivo, eu quero um melhor resultado, né? Eu quero um melhor desempenho em uma tarefa. Então, o que é que eu faço para me motivar? O que é que eu faço para alcançar aquilo que eu planejei? Todas as vezes que nós planejamos as nossas metas, nós encontramos várias dificuldades no percorrer, né, no caminho. O que é que a gente faz para superar essas dificuldades? Quando a gente consegue identificar essas dificuldades, a gente também começa a buscar ações que a gente vai chamar de regulação da motivação. E aí nós chegamos na grande questão da nossa investigação. Como é que os jogos digitais se relacionam com essas estratégias cognitivas e metacognitivas? Não temos as respostas ainda, até porque os estudos de jogos digitais no campo universitário, por exemplo, aqui no Brasil, nós ainda temos poucos estudos, né? Nós estamos ainda avançando nesses estudos. E os estudos que envolvem jogos digitais com cognição e metacognição é um grande desafio. Todos vocês são convidados a estudar sobre o tema, tá certo? Todos vocês têm aí, nós temos aí pano para muita manga, como a gente diria aqui no Brasil. Falar um pouquinho da nossa metodologia. A proposta é que é um estudo de caso múltiplo, uma pesquisa qualitativa, interpretativa, exploratória, até porque nós temos poucos estudos sobre esse fenômeno dos jogos digitais como mobilizadores de cognição e metacognição. E nós temos, a princípio, estudantes universitários de uma universidade brasileira, que é a universidade onde eu sou professor, a Universidade Federal de Alagoas, e a Universidade de Aveiro, em Portugal. A princípio, nós temos esse desenho metodológico, né, utilizando 3 instrumentos de recolha de dados: o questionário, entrevista e observação. Esse questionário, ele já foi todo elaborado, ele já foi validado, e começamos a coleta de dados na última quarta-feira aqui no Brasil. Em Portugal, nós estamos ainda esperando que o Conselho de Ética da Universidade de Aveiro aprecie o nosso pedido e possa dizer, olha, essa pesquisa não pode ser desenvolvida, ou então a pesquisa está liberada, ela concorre com todas as questões éticas, né, que nós defendemos. Aqui no Brasil, nós já tivemos a aprovação do Comitê de Ética e ele já está nas mãos dos estudantes, e breve nós já teremos alguns sinais. Além desse questionário, que é um questionário em que o próprio participante ele responde, né? É um questionário que trabalha primeiro com a identificação das estratégias e depois a relação das estratégias com jogos digitais. Após o questionário, aqueles sujeitos participantes que quiserem
participarão do segundo momento, que é uma entrevista, que nós vamos fazer entrevista com os universitários, e também queremos participar de algumas sessões observando como eles jogam, quando eles estão jogando, como eles jogam, para que a gente possa depois triangular, identificando quais foram as estratégias e se essas estratégias são mobilizadas ou não com jogos, né? Análise dos dados, nós vamos trabalhar com Daniel. Interpretações, utilização de análises sequenciais e codificação. Então, nós vamos trabalhar com esse tipo de análise de dados. Ainda na metodologia, no critério de exclusão, jovens que não sejam do locus da pesquisa, que não usem os jogos digitais em suas atividades cotidianas e que não participem de algum dos 3 momentos da recolha de dados, da coleta de dados. O que a gente espera? Bem, aí está bem destacado o como. Como é que esses jogos mobilizam essas estratégias? Nesse contexto de jovens universitários, né, ou de adultos universitários, como é que esses jogos podem mobilizar? Será que estão mobilizando? Nós temos certeza que nós vamos ter muitas surpresas, muitas coisas a trabalhar. Eu estou muito esperançoso que os resultados eles vão nos fornecer novas ideias, nós vamos descobrir coisas bem interessantes e que vão possibilitar, inclusive, além de outras pesquisas, o repensar de novas práticas de docência e de aprendizagem. E, já quase concluindo a minha apresentação, quero trazer aqui um texto de um padre cantor aqui brasileiro muito famoso, os brasileiros sabem, Fábio de Mello. Né? Ele diz assim: viver é deixar e receber marcas, já que todas as experiências da vida, sejam alegres ou tristes, sempre deixam marcas em nós. E aí eu agradeço, desde já, a participação de cada um de vocês. Obrigado pelas marcas que vocês permitiram que eu deixasse nesse momento na vida de vocês e pelas marcas que vocês estão deixando na minha vida, né? Então, só o fato de vocês deixarem um tempo do dia de vocês para estarem aqui conosco já é muito significativo, já é muito importante para nós. Agradeço também a professora Margarida, a professora Daniela, a toda a Universidade de Aveiro, Universidade Federal de Santa Catarina, como também a minha universidade, os colegas professores, né, que estão assumindo minhas disciplinas. Muito obrigado pelas marcas de vocês. Aqueles que desejarem poderão depois pedir essa apresentação, eu posso enviar por e-mail, e vocês vão encontrar aí algumas referências que a gente tem estudado, trabalhado, são algumas, tem outras tantas, né? A professora Margarida não sabe, então, mas agora eu já estou apresentando aqui novidades saindo do forno, que é este livro, que está aqui do lado, né, Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais, Teoria e Prática. É um livro que está saindo do forno, ainda hoje vou mandar para a professora Margarida. É um e-book, né, então, aqueles que solicitarem pelo e-mail, nós enviamos também tanto o livro como essa apresentação, aqueles que solicitarem por e-mail. Quero dizer também que esse livro é novo, ele traz capítulos de professores que estudam e desenvolvem experiências com jogos digitais, e o lançamento oficial dele vai ser no dia 3 de maio, num congresso, num colóquio que nós vamos ter em uma universidade aqui do Rio de Janeiro, no Brasil. Professora Margarida, eu passo então para as questões, comentários, aqueles que quiserem falar alguma coisa, e também os seus comentários. Eu não fui acompanhando o chat, vi que eu tenho algumas observações, mas não sei se tem alguma pergunta. Eu fui acompanhando, obrigada, Fernando. Fui acompanhando o chat, mas não me apercebi de nenhuma questão. Antes de mais, queria agradecer ao professor Fernando por ter feito esta apresentação, por ter feito a proposta de abraçar este desafio, né, desta investigação que realmente é inovadora, realmente
justifica-se pela mais-valia que os jogos podem trazer também para a questão das estratégias cognitivas e metacognitivas. Realmente poderíamos ter aqui um contributo importante que muitas vezes não é reconhecido pelas pessoas, né? Muitas vezes as pessoas associam aos jogos apenas o lazer, o brincar, o distrair-se, não é? E não há muito reconhecimento do potencial que os jogos podem ter para a aprendizagem e para o desenvolvimento também de competências que podem ser aplicadas noutros contextos, não é? E temos aqui o caso das estratégias cognitivas e metacognitivas, que realmente se há uma coisa que todos os jogadores fazem, é aprender como é que se joga aquele jogo em particular de que gostam, não é? E para isso têm que desenvolver e criar as suas estratégias para o fazer. Se calhar nem todos o farão da mesma forma, mas com certeza que todos, se querem ser um bom jogador, né, do jogo que é da sua eleição, ou do tipo de jogos que é da sua eleição, o fazem mediante algumas estratégias. E acho que realmente é uma linha de investigação que vale a pena perseguir, porque realmente poderá trazer mais valias se pudermos tornar o processo de aprendizagem mais interessante, porque não o fazer, não é? E porque não convidar os jogos para darem o seu contributo. Portanto, eu se calhar, em vez de ser eu aqui a falar sobre um projeto que eu já conheço, não é? que tenho vindo a acompanhar com grande prazer, gostaríamos também de convidar então quem está do outro lado, quem está a assistir e a ver esta apresentação pela primeira vez, para partilhar ideias, dúvidas, sugestões, eventualmente relacionar com o próprio trabalho que tem vindo a fazer. Eu já vi várias caras conhecidas e outras que não conheço, claro, e portanto gostaria que todos se sentissem à vontade para realmente apresentar os seus comentários e as suas ideias sobre este trabalho. Alguém gostaria de o fazer? Também eventualmente poderão levantar a mão. Eu estou aqui a ver se temos assim. Todos ao mesmo tempo, não que a gente não entende, né? Fluxo de informação, então de cada vez pode. Professora Lúcia Pombo, satisfação imensa tê-la conosco. Olá, boa tarde, Fernando, prazer em conhecê-lo. Já tinha ouvido falar de si, ainda não nos tínhamos visto, mesmo que virtual. Eu imagino que Margarida já tinha falado alguma coisa, não é? Sim. E é com satisfação que eu encontro aqui, apesar de não estar em Portugal, não é? Que também era essa a ideia de fazer o pós-doc. Gostaria de lhe dar os parabéns pela apresentação que fez e pelo projeto que se prevê que traga aqui bastantes contributos, nomeadamente a comparação até dos resultados entre estas duas universidades de Portugal e de Brasil. Eu fiquei agradada com esta notícia do lançamento deste livro, Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais. Portanto, vejo que já é um tema já trabalhado anteriormente pelo Fernando, sim, porque eu pergunto isto porque na sua apresentação eu estava sempre à espera que viesse a parte dos jogos e vinha só a parte da pedagogia, não relacionava com os jogos e eu assim, bem, eu acho que se calhar os jogos digitais é aqui uma componente nova para o Fernando e daí que ainda foi mesmo preciso chegar à parte da metodologia para conseguir ver os jogos digitais a aparecerem. A minha questão vai mais no sentido de talvez clarificar um bocadinho para nós percebermos um bocadinho melhor a parte metodológica do trabalho, não é? Sei que já o questionário está feito, que já está a ser aplicado aí na Universidade do Brasil. A minha pergunta vai no sentido de como é que selecionou os respondentes, portanto, se foi aplicado a todos os estudantes, se foi primeiro feito uma seleção de quem são os estudantes que jogam, pronto, um bocadinho clarificar essa parte. E depois outra questão que eu também gostaria de ver, que me elucidasse, tem a ver com o tipo de jogos, portanto, jogos digitais de que tipo?
jogados em contexto formal de aprendizagem, talvez não, porque não é muito usual ainda. Jogos com base em... pronto, não fiquei muito elucidada e gostava, já que também é uma área onde eu tenho intervindo e, portanto, era mais por curiosidade. Ótimo. Obrigada. Passo a responder, professora Margarida, ou vamos ver outras questões e fazemos um bloco. Nós temos o Jesse, também, que estava com a mão levantada. Não sei se tem mais se alguém. calhar faria pergunta e resposta. Individual, mais, tá. sim, Muito mais bem. conversa. Sim, professora Lúcia, veja, realmente falei muito mais do projeto e da questão das estratégias, o elemento pedagógico, do que o elemento dos jogos, mas a temática não me é estranha, né, porque o nosso grupo de pesquisa, ele estuda sobre os jogos digitais, sobre robótica educacional, sobre esses fenômenos atrelados à cultura digital, né. Então, nós temos algumas publicações sobre os jogos digitais, mas realmente não trouxemos aqui. Sobre o questionário. O questionário ele tem três grandes blocos. O primeiro bloco sobre as estratégias, o segundo bloco, esse primeiro bloco das estratégias, nós estamos utilizando um questionário que já foi utilizado por outros pesquisadores e validado, inclusive, em Portugal e validado também no Brasil por pesquisadores diferentes. Essa segunda etapa, ou segundo bloco, nós temos, a partir da literatura, nós fizemos as questões e fizemos um processo de validação aqui no Brasil, tanto uma validação interna, né, utilizando questões estatísticas, elementos estatísticos, ele está com 0,844 no alfa, e também fizemos uma validação com juízes, né, um grupo de especialistas aqui no Brasil fez a validação. No terceiro bloco é que nós vamos fazer exatamente essa identificação dos sujeitos. Do primeiro para o segundo bloco, a última questão exatamente pergunta: você joga jogos digitais? Bem, se ele não joga, então ele não vai responder as questões que são específicas do jogo, né? Então ele já passa para a finalização do questionário. Ele pula toda essa parte da relação com jogos digitais. Como é que nós estamos fazendo o recrutamento dos participantes? É uma amostra aleatória, nós divulgamos entre colegas professores das universidades, nós não estamos coletando somente no Brasil, mas no Brasil, na Federal da Bahia, na Federal de Santa Catarina, na Universidade de Brasília, então um conjunto de universidades, nós estamos passando para os professores, os alunos eles são convidados, e aqueles que aceitam estão respondendo, não é? E, assim, dos dados que temos até agora, 2/3 de quem respondeu utiliza jogos digitais. E aí, no questionário, ele vai dizer qual é o tipo de jogo que ele joga, né? Se é um RPG, se é jogo de luta, de aventura, se é jogo no mobile, ou se é de computador, no console, quanto tempo que ele joga por dia ou por semana. Então, nós estamos também fazendo esse mapeamento desse perfil. Então, esse universitário que diz que joga, ele joga que tipo de jogo, quantas horas por dia ou por semana. Com essa identificação, nós vamos poder relacionar também com o tipo de estratégia que ele está desenvolvendo, né? Se ele joga aleatoriamente, somente no final de semana, se ele joga todos os dias. Então, isso a gente vai identificar também pelo o questionário. Os tipos de jogos, né, qual joga mais. Então, estamos perguntando isso também no terceiro bloco do nosso questionário. Não é fácil. E como é que relacionam isso depois com a questão de investigação, que tem a ver com as respostas cognitivas e metacognitivas? Depois, como é que relacionam isso? De certeza, se calhar também perguntam isso no questionário, sim? Essa parte dessa relação nós vamos fazer não no questionário, mas vamos fazer na entrevista.
é a fase posterior. Então, nesse momento, a gente identifica quem joga e o que joga. E depois nós vamos, na entrevista, questionar. Você consegue perceber que isso que você faz nos jogos, você leva para outros campos da sua vida, né? Ou para o campo acadêmico? Então, é na entrevista que a gente vai identificar se ele já consegue fazer essa relação. Uhum. Nós temos algumas hipóteses. Sim, sim, tá muito bem pensado. Parabéns. Obrigado. E bom trabalho, bons resultados. Obrigado. Eu agradeço muito a questão colocada pela professora Lúcia Pombo. Agora, Sim. se calhar, passaríamos ao Jesse Médio. Ok, obrigado, Margarida. Parabéns, Fernando. Fernando já me conhece, sou do Comunidades Virtuais IF Baiano e UNEB, né, Brasil, mas faço doutoramento na Universidade de Aveiro, no ICPD, né, sob a orientação da professora Ana Veloso, que as colegas devem conhecer. A pergunta, muitas coisas a Lúcia já perguntou ali e o Fernando já esclareceu esse trilhar metodológico. Eu acho que está bem legal, está bem afunilado para encontrar ali um público que vai poder ajudar nesta investigação. Já tinha colocado ali no chat, eu acho que já vai falar sobre a terceira fase, a fase de observação. Eu estou percebendo que o olhar é mais para o jogador, menos para os jogos. Mas na fase de observação já também tem assim algum roteiro do que pretende olhar, se vai ser de fato só mais os aspectos do jogador ou se também vai fazer um estudo dessas mídias, ou seja, porque tem jogos que facilitam, né, uma aprendizagem estruturado, vamos dizer assim, mesmo sendo eles jogos comerciais, existe um avanço bastante nesse aspecto, né, ou seja, de preocupar como que o jogador vai aprender o conteúdo do jogo ou até suscitar aprendizagens externas. Eu acho que uma pergunta que a professora Lúcia falou tem um pouco a ver sobre isso, porque é diferente você jogar, vamos supor, um Tetris e jogar um jogo como Assassin's Creed no modo Tour, que você vai ver sobre o Egito, e você tem todo um foco que guia ali para você aprender coisas com a narrativa esplêndida, né? Eu acho, aí a minha pergunta é, e também uma inquietação, assim, se vai ter, assim, nas observações, também um estudo sobre as mídias, não só sobre o jogador. Obrigado, Jesse. Satisfação vê-lo, né? Está aí a passar frio, tá, né? Já chega o calor. Já chega o calor. Veja só, Jesse, mas para quem sai da Bahia, né, e vai para Aveiro, né, a diferença. Também quero lhe agradecer, como agradeço a professora Lúcia Pombo pelas observações. Eu não tenho nenhuma pretensão de fazer análise formal dos jogos ou das mídias. Isso eu precisaria de 4 anos, né, para fazer essas duas coisas. Então, estou bem delimitado, bem focado em trabalhar nos aspectos do jogador, né, como ele joga e, quando ele joga, como é que aprende. Né? Então, essa análise de mídias, de repente, a gente pode até fazer alguma coisa junto lá no final do ano, depois que eu concluir toda esta fase. Mas agora não há nenhuma pretensão. Já não existia no projeto, quando a gente submeteu a primeira versão para a professora Margarida, já não tinha esse elemento. E no decorrer das nossas conversas, daquilo que a gente foi trocando de ideias, não apareceu em algum momento essa análise das mídias, porque seria um outro foco, seria uma outra leitura, seria muito mais fácil, né, porque você não envolveria os seres humanos, trabalharia só com as mídias, então fazer um projeto só de análise de mídias e como essas mídias poderiam mobilizar as estratégias cognitivas e metacognitivas, já daria uma boa pesquisa. Né? Para quem está aí querendo entrar no mestrado ou no doutorado, a gente já está cantando as pedras. Né? Obrigado, mais uma vez. Ok, parece-nos que nos restam apenas 2 minutos para as 4, que era a hora planeada de encerramento. Alguém que queira colocar mais alguma questão?
fala agora, fala-se para sempre. Não é bem assim. Não é bem assim, até porque temos aqui o contacto do professor Fernando para eventuais, para continuar discussões e trocas de ideias, portanto, não é bem calo para sempre, mas será um bom momento para colocar essa questão. Parece-me que assim, de repente, ninguém tem assim nenhum comentário a tecer, então eu gostaria de tecer alguns comentários. Realmente eu concordo com o Fernando, nunca surgiu essa questão de ir também analisar os jogos, porque realmente também no período que nós estávamos a conceber para esta investigação não seria muito execuível. Mas realmente fica o mote para quem quiser agarrar, não é? Ou para trabalho futuro, não é? Após a conclusão desta investigação, poderá ser uma boa forma de continuar. Nós, para já, acho que já temos um projeto bastante forte, já está em curso. Também gostaria de ressalvar que o segundo bloco que o Fernando estava a falar do questionário, é precisamente para tentar identificar que estratégias já estão os universitários a mobilizar nos seus jogos, e que depois, com base naqueles que realmente disserem que sim, que gostariam de ser entrevistados e que eventualmente ser observados em jogo, aí sim vamos poder verificar se está tudo, pronto, queremos triangular os dados, não é? E esse é o objetivo. Uma vez que não temos mais questões, resta-me agradecer a presença de todos, agradecer ao professor Fernando a excelente apresentação que fez. Não tenho dúvidas que, se fosse necessário, ficaria a tarde toda a falar sobre as estratégias cognitivas e metacognitivas. Seria uma experiência enriquecedora, mas também para uma questão de execuabilidade, penso que poderíamos dar por encerrada a sessão. Agradeço a todos, ao Fernando e à audiência, e também à professora Daniela, que também tem sido companheira nesta investigação que temos querido desenvolver. Obrigada a todos. Uma muito boa tarde e muito boa manhã para quem, dependente da hora. Boa tarde a todos.